Olá, irmãos, a paz do Senhor, Shalom Adonai. Mais uma porção aqui da palavra de Deus, né, para que nós possamos meditar, refletir, estudar a palavra do Senhor, né? Essa é a ideia, né? Essa é a minha intenção, né, dentro desse contexto, né? Hoje eu vou pedir duas meditações e vou entrar direto dentro do conceito, né? Que se encontra no livro de Mateus, capítulo 10, que fala a respeito dos 12, a missão dos 12, do verso 1 ao verso de número 42, que é muito interessante. E nós temos o nosso irmão Lucas, também, que fala no capítulo 10, a missão dos 70, do verso 1 ao verso de número 24, né? E a palavra do Senhor diz assim, inclusive em Lucas mesmo, né? Diz assim a palavra do Senhor: depois disso designou o Senhor ainda outros 70, porque ele já tinha mandado os 12, e agora ele manda os 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, e todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E assim sucessivamente o Senhor nosso Deus, então, na figura de Cristo, delegou aos 12 e aos 70 que difundisse a sua palavra, que fosse as suas testemunhas, que levasse o novo evangelho, a nova aliança, curando, libertando, né, fazendo obras de maravilhas, e assim sucessivamente. Os irmãos conhecem muito bem a história, lembrando que lá atrás, em outrora, o Senhor nosso Deus, em Cristo, né, conseguiu conceber 500 discípulos. Após o discurso do pão da vida, ficaram 70 no final, dentro desse contexto do sermão, ficaram 12. Então eu tenho inicialmente 500 servos, vamos se dizer assim, passou para 70 e passou para 12, e finalizou com os 12. Mas entre os 70 e 12, então, ele comissionou isto para que, né, difundisse a palavra do Senhor. Mas olha que interessante, então vamos observar essa questão. Então Jesus, ele não foi só um gestor, como se fala muito hoje em dia, né? Ele foi um líder. E um líder é interessante, porque o que é a liderança, então? Se fala muito da liderança de Jesus, muitos livros, muitos autores, muitos filósofos, sociólogos, teólogos falam muito desse contexto. E eu vou procurar dar uma síntese para os irmãos nesse sentido. Então, o que é a liderança? A liderança, então, na verdade, ou o líder, né, é um processo, né, de exercer influência. Ele exerce uma influência sobre indivíduos ou um grupo, dos esforços para a realização de um objetivo em determinada situação. Mas olha que interessante esse contexto da liderança, né? Jesus influenciou. Eu não estou mencionando o estilo da liderança de Jesus, isso é um outro assunto. Eu estou dizendo o líder. Então vamos pegar essa questão proeminente do líder. Então nós entendemos que o líder ele pode ser nato ou inato. Então o que é um líder nato? Um líder, ele é pronto, ele veio pronto. Ele veio desenvolvido, ele vai se aperfeiçoar dentro do contexto. Armando, mas o que seria o líder inato? Inato, ele nasce e ele vai se desenvolver, ele vai ser criado para aquilo. Ele não tem a aptidão, ele vai buscar essa aptidão. Então tem o líder que você observa nele, que ele carrega com ele um rastro, né, de sangue, como já comentamos anteriormente, e eu tenho um líder que simplesmente é um líder, nada mais que isso. Ele é uma pessoa que se esforçou bastante, mas ele não tem a aptidão para. Então é interessante você entender essa questão, né? Lembra daquela questão, muitos serão chamados, poucos escolhidos eu tive vocacionado? Então é interessante isso. Eu tinha 500, fiquei com 70, fiquei com 12. Então o 12, ele é o vocacionado.
E Jesus precisava ter essa totalidade. Então é interessante, porque para ser um líder eu preciso de confirmação. E esta confirmação, a palavra de Deus atribui ao Senhor Jesus Cristo em diversos momentos. E essa confirmação dos 12 carrega esse rastro de sangue que eles vão estar desenvolvendo. Agora é interessante observar essa questão da liderança. Quando eu olho sob o ponto de vista sociológico, eu tenho que ter pelo menos 3 S's, isso é cabal. Eu tenho que ter simpatia, que está atrelado à empatia. Eu tenho que ter o senso de justiça, que é um equilíbrio psíquico principalmente. E eu tenho que ter a sociabilidade, ou seja, eu consigo trabalhar essa questão pessoal, intrapessoal e até mesmo holístico, que envolve essa sociabilidade. Então esses 3 S's eles são fundamentais dentro de um líder. E o Senhor Jesus tirava isso de letra, de letra. Tanto é que ele nos ensina, através das suas parábolas, essa sociabilidade. Agora, é interessante que eu também, isso dentro da composição, inclusive, dos valores humanos. Interessante. Vamos pegar uma composição puramente espiritualista. Então, espiritual, né? Se fala muito de diversas partes da virtude do Cristo, né? Mas tem uma proeminente que está ali nas cartas de Paulo, 2 de Coríntios, capítulo 2, do verso 14 em diante, que fala dos frutos do caráter de Paulo, onde Paulo é imitador de Cristo. Então, onde que está isso, Armando? Então, nós temos lá o caráter, os frutos, a graça, o conhecimento e a sinceridade. Isso é proeminente espiritual do próprio Jesus. O caráter você vai observar lá em Romanos capítulo 5 e o capítulo de número 15. Os frutos você vai observar lá em Gálatas 22. A graça vamos se apoiar aqui em Tiago 1, 25. O conhecimento nós temos lá Romanos 12, verso 2 e resgata Oséias capítulo 4. E temos também a sinceridade que está lá em Tiago capítulo 3. Então é interessante essa questão de Jesus dentro do contexto da liderança. Então o que eu vou precisar, né? O que eu tenho, né? O verdadeiro líder, você vai reconhecê-lo quando ele reconhece que vieram outros antes dele. Então o que Jesus diz? O que está escrito na lei de Moisés, o que está escrito lá nos profetas, no Salmo. Jesus reconhece todos os outros que falaram dele, para que ele pudesse estar em eminência. Ele reconheceu os líderes anteriores. O grande contexto da nossa liderança é essa hoje. Ele não reconhece o que ocorreu lá atrás ou o que já fizeram. Ele quer daqui para frente. E é assim, humanamente falando, também. Infelizmente é assim. Infelizmente. Mas o estilo de Jesus nós vamos falar em outro momento. Pode ser? Guarda essa palavra com você, leia, estude um pouquinho a respeito disso e você vai ver que bacana essa questão da liderança de Jesus. Ok? Shalom Adonai, Pai do Senhor, fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Shalom Adonai. Tchau, tchau. Paz, paz.